convidados por alguém, ou movidos, pelo desejo de estar na casa do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Que bom, Deus abençoe mesmo a cada um. A você que já tem vindo por algumas vezes, que bom que voltou. Vocês estão cada dia mais promovendo alegria no nosso coração. E a família CPI, Deus abençoe mais um domingo que Deus nos permitiu como família também estarmos reunidos. Então, juntos, congregados, nós estamos felizes. Sintam-se todos abraçados e nós estamos também cumprimentando os nossos queridos lá do Campus Online, que todo domingo de manhã, domingo à noite, têm estado conosco, celebrando ao Senhor. Deus abençoe, sejam bem-vindos também. Nós estamos iniciando nesse mês agora de abril, a série de mensagens sobre improváveis, Porque o mundo, é natural isso, as pessoas olharem para alguém e dizer assim, esse é improvável que seja alguém na vida. Ou alguém que possa ter uma formação, e as pessoas olham, é improvável. Porque não tem recursos para isso, parece não ter capacidade para isso, então há um rótulo. Olha, desista disso, porque isso para você é improvável. Ou pela circunstância da vida, pela maneira que a pessoa tem vivido até aquele dia, que é questionado, ou expõe-se o desejo de ser alguém, e alguém olha assim, pelo seu histórico de vida, é impossível, é improvável. O mundo nos rotula dessa maneira, Mas nós vamos ver que pela palavra de Deus, tudo é possível para Ele. Tudo é provável. Mesmo que o mundo, às vezes dentro da sua casa, alguém te dê esse rótulo, esse selo de improvável, pela palavra nós vamos entender o quanto Deus pode mudar uma história. Amém? Você crê? Eu sou o improvável. Humanamente, aos olhos humanos, improvável. Desde o meu nascimento. Quando minha mãe estava gerando a mim e ali na sua gestação, foi chegando o momento do nascimento, o médico aguardava que fosse um parto normal, e as coisas foram passando, o tempo foi passando, foi ficando cada momento mais difícil, até que o médico chamou meu pai e disse assim, olha, ou ele ou a mãe, os dois é improvável que sobrevivam. Mas Deus já tinha um plano para mim. Para o médico parecia improvável, mas Deus já tinha um plano que eu estivesse aqui hoje, falando que Ele pode tornar tudo possível. E aí foi uma correria toda. Eu nasci todo roxo, com 5 quilos. Roxo. Improvável ter uma saúde plena, não ter ficado com sequelas cerebrais, convulsões. Mas graças a Deus, gosto de uma saúde perfeita, corpo e mente. Minha mãe também sobreviveu, saudável, cuidou de mim, porque para o médico um dos dois partiria, teria uma escolha, mas Deus escolheu os dois. Então aquilo que parece improvável aos homens, para Deus é provável. A minha caminhada, cresci, nunca imaginei estar num púlpito de uma igreja, mesmo sendo filho de um pastor. Ouvia as mensagens do meu pai, ficava emocionado por vezes, mas nunca, na minha mente, pastor João Ambrosio, eu me via pregando, pastoreando um rebanho de Deus. Jamais. Quando falavam para mim, disse, não é para mim isso. Isso aí meu pai foi chamado, eu não tenho esse chamado. Mas aos 42 anos, no momento que eu estava bem na vida, Deus me chamou, um improvável, para estar servindo a Ele e atendendo o seu chamado, para dizer, cuida
do meu rebanho. Isso pode estar acontecendo com você hoje. Você aí que está em casa, talvez você tenha esse rótulo: não, isso não é para mim. Está aí o doutor Marcel. Quando eu vim para cá, Marcel já estava casado, vivendo uma vida de família, lutando com as coisas, praticamente desistindo de um curso de medicina. Não é, Marcel? Estava procurando resolver aqui, vou trabalhar dessa maneira, vou trabalhar daquilo, não é, Sibeli? Nenhum dos dois tinham planos de trabalhar na área da saúde, mente e corpo. E quando a gente olhava para vocês naquela circunstância, eu dizia: agora casados, parece improvável. Surpreendeu a todos, porque Deus tinha um plano de usar você num dom que Ele te deu para cuidar de vidas. Aquilo que parecia improvável está aí provável. Um médico, esposa psicóloga, sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida de outros, porque assim eu creio. Deus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E aí a gente fala: que de que maneira? Através de um médico que vai cuidar de nós. Diz: olha, está aí, eu estou com você, Ele é minhas mãos para abençoar a sua vida e trazer saúde. Se olharmos aqui, todo mundo vai dizer um testemunho: eu era improvável. Improvável estar sentado num banco de uma igreja, louvando e glorificando a Deus. Jamais me imaginei passar em frente de uma igreja. Não. De repente você está aí, e Deus está enchendo você de gozo, de alegria, de unção, e você quer pular, glorificar. E como diz o irmão Hélio na entrada ali: olha, por onde eu passo, pastor, eu quero falar de Jesus, do que Ele fez. Por quê? Porque Ele nos torna tudo possível. Aquilo que nos rotulam como improvável, Deus diz: espera aí, sou eu o oleiro, e eu faço do barro um vaso novo para a minha glória e para que Ele seja cheio da minha unção. Esse é o Deus que nós servimos, o apóstolo Paulo. Quando estava na roda de samba, imaginava estar hoje servindo ao Senhor, orando por enfermos, abençoando vidas, libertando cativos pelo nome de Jesus Cristo? Jamais. Mas esse é o Deus que nós servimos, Criador e sustentador de todas as coisas. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, escrito pelo Dr. Lucas, médico também. Capítulo 9, história do apóstolo Paulo, de um improvável para um homem com determinação. Alguém com determinação para enfrentar os desafios, as adversidades, e até o rótulo de dizer: desista. Não dá. Você não. Capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, esse era o rótulo que eles davam para aqueles que serviam a Jesus. Esse era o rótulo: aqueles que estão no caminho, porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqueles que serviam Jesus recebiam, meu querido irmão Alexandre, esse rótulo: aqueles que estão ao caminho, que pertencem ao caminho, para que pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, aleluia, esses de repente de Deus são tremendos, né, Paulo? Os de repente de Deus são tremendos, aleluia. Deus é tremendo, viu? De repente aconteceu lá no cenáculo. Foram cheios do Espírito Santo. De repente chegou para a sua vida, chegou para a minha vida a mudança, a história escrita de uma maneira diferente. Aleluia, aleluia. De repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Paulo não andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Então por que o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Se Paulo não conviveu com Jesus, não o viu pessoalmente para persegui-lo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando faz algo a alguém do Senhor Jesus, faz a ele. Quando persegue alguém que é do Senhor Jesus, está perseguindo ele. Quando faz um bem, faz a ele. Quando faz o mal, faz a ele. Por isso que ele diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque ele estava perseguindo aqueles que tinham decidido caminhar com Jesus, que estavam no caminho. Então, meu irmão, só dando uma paradinha aqui, não ia nem falar isso, mas Deus tocou no meu coração. Talvez hoje você se sinta perseguida, perseguido, talvez pelo sistema, pessoas do seu ambiente de trabalho, pessoas que convivem ao seu redor, na sua rua. Não faça nada, não reaja, não pague com o mesmo preço, deixa para Ele, deixa para Jesus, porque se estão te perseguindo, estão perseguindo Ele, deixa que Ele cuida do caso. E eu quero garantir para você que Ele cuida muito bem, aleluia. Ele muda tudo, Ele faz tudo, Ele pode tudo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está sendo perseguido e quer resolver do nosso jeito, só vai atrapalhar. Deixa para Jesus, deixa para Ele. Não coloca a tua mão não, porque você vai atrapalhar. Deixa Jesus, porque se estão te perseguindo, a Ele estão perseguindo. Se estão desejando ou praticando mal contra você, fique tranquilo, não precisa pagar do mesmo jeito. Deixa para Jesus, porque é a Ele que estão perseguindo. Amém? O Espírito Santo colocou no meu coração isso. Fique tranquilo, talvez você esteja passando por isso. Você entrou aqui pensando: segunda-feira vou ter que encontrar aquele ambiente de perseguição. O que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? Faz nada. Seja você um filho ou uma filha amada do Senhor Jesus. Deixa por Jesus fazer. Deixa para Ele. Aleluia. Senhor, eu estou aqui, o Senhor cuida. Tenha certeza que se estão te perseguindo ou prejudicando, é a Ele. Porque você é um filho, uma filha amada dEle. Então, Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue? Olha aí, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele nem questionou, para dizer assim: mas eu não te vi, eu não andei com você, como é que eu te persigo? Ele sabia quem era Jesus e quem era de Jesus. Ele não a questionou. E então ele caiu por terra. Não, vamos voltar aqui. Saulo, quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Se a gente puder conhecer no céu, uma das pessoas que eu queria conhecer é esse Ananias.
Porque eu ia falar: filho amado de Deus, que privilégio que você teve, rapaz. Que privilégio entre tantos. Deus escolheu você para ir lá ungir Paulo. Você já imaginou isso? A gente quase não fala de Ananias, né? Mas era um improvável também. Aí Deus disse: é você, Ananias. Não se fala de Ananias, mas foi ele, Helena, que foi escolhido para ir lá na casa de Judas, orar por Paulo, ainda Saulo, para que as escamas caíssem e ungisse, e declarar: você é um vaso ungido por Deus. Imaginou, Josué, que privilégio para esse Ananias? A princípio ele estava com medo aqui, mas imagina, olha, Ananias, você foi um privilegiado. Olha quem foi Paulo. Eu queria pegar na mão desse Ananias no céu, se fosse possível, viu? E dizer: que privilégio você teve. E aí então, eis-me aqui, respondeu ele. E o Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte lá por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Vê como é que Deus faz tudo certinho, Zara? Deus já mostrou para Saulo que Ananias iria lá, como mostrou para Cornélio que Pedro iria lá, e mostrou para Pedro que era na casa de Cornélio. Deus faz tudo certinho, nada aleatório. Então fique tranquilo, descansa nos planos de Deus, são bons, perfeitos e agradáveis. Então não preocupe com os rótulos, não, confia nele. Aí Ananias, que recebeu essa incumbência de ir até a casa de Judas, e impor as mãos sobre Saulo para que ele pudesse ver, aí vem o rótulo, vem os rótulos que o mundo dá. Aí Ananias respondeu assim: olha, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Ele vai dizer: tem um rótulo sobre esse homem, ele mata, ele prende, ele tem autoridade para isso, e o Senhor vai mandar eu orar por ele. Acho que assim, o coração dele estava barriga gelada. Sabe quando a gente recebe um diagnóstico, e aí você diz assim: não é possível, não, é isso mesmo, doutor, o senhor viu direito, o senhor olhou direito. Sabe quando dá aquele gelo na barriga, o coração dispara, você começa a suar diante dos diagnósticos, e o médico diz: é isso mesmo, infelizmente é isso. Às vezes ele coça a cabeça, bate com a caneta na mesa, como nós já passamos por isso. Quantas vezes nós recebemos diagnósticos desse jeito? Já contei aqui, mas eu gostaria de contar novamente, porque tem muita gente nova. Pandemia 2020, começo, tudo ainda incerto. Junho, a gente não sabia ainda como seriam as coisas. Gente morrendo aqui, gente morrendo ali, uma família chorando um luto de alguém aqui que não pôde nem sepultar, outro chorando ali. De repente lá em casa, começamos a passar mal, e pior ficou o neto, meu filho, dificuldade de respiração, obeso, um quadro que agravava ainda mais as circunstâncias, porque diziam que era um quadro mais grave aqueles que eram obesos. E aí fizemos alguns exames, não tem nada. Fomos para outras cidades procurar recursos, nada. Mas de repente a coisa ficou tão complicada, difícil mesmo, que ele não conseguia nem andar mais, tamanha falta de ar. Nós procuramos um médico, e o médico da família conseguiu encaixar. E aí disse: ó, vai fazer tomografia do pulmão, primeiro passo.
Chegamos lá para fazer a tomografia, fizemos a tomografia e de repente, um movimento lá no lugar das imagens, as pessoas se movimentando. De repente vem uma informação: olha, vocês têm que ficar isolados nessa sala. Lembro direitinho. Finzinho do dia, começo da noite. Por mais que a gente confie em Deus, a gente é humano e tem sentimentos. E aquilo ali já mexeu um pouco conosco, porque até alguma coisa acontecendo. Diz: olha, você não volta nem no consultório do médico, porque era para a gente fazer a ressonância e voltar para o consultório dele para mostrar para ele. Diz: olha, vocês não saem mais daqui. Não precisa mais ir no consultório do médico. Nós ficamos lá por um período. Aí diz: olha, você tem que ir agora em um lugar. E nós fomos a um lugar isolado. Tinha um médico sentado, a Débora não pôde entrar, ficou eu e o neto apenas dentro daquela sala com aquele médico. E exatamente isso, ele pegou a caneta e batia na mesa. Diz: olha, é o Covid-19, o pulmão está comprometido. Nós estamos tentando achar uma vaga para ele. O quadro grave maior era do neto. Nós estávamos também, mas o quadro dele era maior. Porque do consultório ao CRP, que é onde faz as imagens, ele não conseguia atravessar a rua. Tamanha falta de ar. E aí vinha na mente: vai ser entubado, tem suas complicações de obesidade. Pode acontecer o pior. E o médico batendo na mesa, dizendo: olha, nós estamos procurando um lugar para que ele seja internado. Estamos procurando uma vaga. E ele precisa ser internado. Urgente. A Débora no corredor começou a chorar. Eu falei. Quando veio uma pessoa do hospital já dizendo: olha, nós vamos levar ele. Nós temos que levar ele. Pode despedir que a gente vai levar ele. Eu disse: não vai levar. Mas tem que levar. Eu falei: não vai levar. Eu quero falar com o médico. Não, mas o senhor não pode ir mais lá no consultório. Eu quero falar com o médico. Minhas irmãs estavam lá também, já chegou a família lá do lado de fora do consultório. Eu falei: eu quero falar com o médico. Não vai levar ele. Porque humanamente eu dizia assim: se levarem, ele vai ficar nervoso, o quadro vai se agravar e nós vamos perder ele. Eu falei: não vai. Mas tem que levar. Eu falei: não vai levar. Quero falar com o médico. E aí o médico recebeu eu ali no consultório dele. Falei: doutor, eu não quero. Ele falou: mas tem uma lista muito grande de medicação, você compra essa medicação? Eu falei: compro. Passou uma lista lá para mim, grande de medicação. Eu fui à farmácia comprar. A Débora ligou pro tio dele, né, o Denis, tio dela. E o Denis falou assim: não, interna ele sim. Porque ele pode ter uma parada cardíaca no caminho. Vocês não chegam com ele vivo em casa. Interna ele. Mas eu já tinha descido com ele, ele já tinha tomado a primeira injeção de antibiótico ali na farmácia, lógico, com todos os cuidados. E quando eu voltei para o carro, a Débora falou: tem que internar. Meu tio falou que precisa internar. Eu falei: não vamos internar, a gente vai levar para casa. Viemos embora, febre, falta de ar. Os 5 estávamos com Covid, fechamos em casa, a Raíssa, o Neto, eu, a Carol, a Débora. A gente vai ficar aqui. Mas a gente não está sozinho. O Senhor está com a gente. Fui para o meu quarto, fechei a porta, como a Bíblia diz, me derramei aos pés do Senhor. Chorei, falei, pedi, clamei, supliquei.
E naquela noite, o neto não comia mais, não conseguia comer, nem beber. Tamanha falta de ar. Aquela noite ele já foi apresentando melhor, a febre já passou. De manhã ele já começou a tomar água, se alimentar. O Antônio foi um instrumento de Deus, o presbítero Antônio, que nesse quadro todo ele foi todos os dias lá em casa, aplicar medicação em todos nós. Por isso que eu digo, são pessoas que têm um dom de Deus para abençoar vidas. Eis que estarei convosco todos os dias. De que maneira, Jesus? O Antônio foi um desses, que todos os dias interfonava lá, nós destravávamos o portão, nem abria o portão, a gente não abria. Ele ia lá na minha casa, um por um aplicar a medicação. Supermercado a gente pedia para Keila, também instrumento de Deus. Keila, estamos precisando disso. Destravávamos o portão, tinha uma mesa lá na garagem, o pessoal deixava as coisas ali, travava o portão ao sair, aí que a gente ia lá buscar as coisas. Por quê? Maurício Estica, do laboratório lá de Pinhal, diz assim, Garzarro, meu sobrenome, diz assim, não saiam de casa, não tenham contato, porque o nível que vocês estão é o maior que tem. O laboratório falou isso para mim, ligou para mim para dar essa informação. Não se comuniquem com ninguém. É um nível muito alto de contaminação de outras pessoas. Ficamos dentro de casa, servidos pelo supermercado que levava comida lá na garagem, pelo Antônio que ia aplicar a medicação, por Neno que mandava lá o funcionário e colocava naquela mesa a medicação. E hoje nós estamos todos aqui. Passou. Porque aquilo que parecia improvável, Deus fez. E é isso, meus irmãos. Paulo era um improvável. O Senhor disse a Ananias, vá, pode ir. Este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é fiel. O teu Espírito Santo flui através dessa palavra, porque tu és a própria palavra, Pai. Nós lemos esse texto que muda a história de um homem improvável, mas que o Senhor já tinha um plano para a vida dele. E nós estamos aqui hoje podendo meditar nessa palavra, que ela realmente seja a luz para o nosso caminho, que o Senhor abra o nosso entendimento, com toda a liberdade o Espírito Santo possa falar com cada um de nós. Nós te suplicamos, ó Deus, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Conforme o texto, e agora eu quero destacar alguns pontos dele. Segundo o texto, o próprio Ananias dizia, esse homem é improvável. Saulo era um homem poliglota, falava 3 idiomas. Vamos um pouquinho para a qualificação dele. Ele era poliglota, falava 3 idiomas fluentemente. Paulo era um judeu que nasceu em Roma, cidadão romano, sendo judeu, isso era raríssimo usar. Raros acontecimentos de alguém judeu que nasceu em Tarso.
Então ele tinha dupla cidadania, judeu e romano. Um homem que teve o privilégio de estudar aos pés do grande doutor da lei, Gamaliel. Um homem fariseu, um homem com autoridade, um homem com influência, Samuel, para ir e vir. Um homem com autoridade para confiscar os bens daqueles que eram do caminho. Exemplo, olha, Lena, você está no caminho? A sua loja, a sua casa, o seu carro, a sua terra agora não é mais sua. Acabou. Você quer estar no caminho? Não tem mais nada. Ele tinha autoridade para isso. Chegar lá, pegar sua caminhonete, mas dizer assim, não é mais sua. Você está no caminho? Perdeu. Sua empresa não é mais sua. Ele tinha autoridade para confiscar o bem daqueles que estavam no caminho. Imagina, você que lutou, se esforçou, se dedicou, irmã Kézia, aí dizer, a sua empresa não é mais sua, está confiscada. Você quer ficar no caminho, perdeu o que você tinha. Mais do que você perder bens, ele dizia assim, Paulo tem autoridade para prender, privar a sua liberdade, tirar você da sua casa, do convívio com a Ana, e dizer, agora você vai ficar aqui no calabouço, na prisão, açoitar aqueles que diziam ser do caminho. Paulo podia fazer tudo isso, Vivian. Mais ainda, ele podia matar, consentir na morte. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, nós temos a prova disso. As roupas de Estevão apedrejado, cheias de sangue, foram depositadas aos pés de Saulo. Ele consentiu naquilo. Então esse homem que era fariseu, influente, que tinha ao seu dispor autoridades, olhando então por uma visão, um homem que defende a lei, por ser um fariseu estudado, como nós podemos então imaginar que esse homem seria alguém usado por Deus? Improvável. Eu acredito, como aqui nós vemos o próprio Ananias dizendo, Senhor, espera aí, esse homem aí é contra nós, olha o que ele está fazendo para os irmãos lá em Jerusalém. Eu acredito, presbítero João, que ninguém imaginava, ninguém mesmo humanamente, que Paulo pudesse ser um pregador do Evangelho. Eu não imagino nem a igreja reunida para dizer assim, Senhor, cuida do Saulo, cuida dele, Senhor. Saulo, olha, não deixa que nenhum mal aconteça com ele, protege ele por onde ele for, viu? Lá pelos caminhos que ele for, protege ele. Eu não acredito que a igreja, irmã Rosângela, orou em favor de Saulo, para dizer assim, guarda ele, viu? Protege ele, dá saúde para Saulo, dá força, dá vigor para ele. Porque se imaginava improvável que ele pudesse ser alguém usado por Deus. Mas aí, aleluia, entra o que nós lemos aqui, a graça de Deus. Aleluia. A graça de Deus para alcançar os improváveis. E graça não é algo que nós merecemos mesmo, não. Graça é algo que o Magdiel, é algo que você não merecia, mas Ele nos chamou. Então imagina assim, olha, entra na história, você e eu estamos numa areia movediça, atolados, e aí nós não fizemos nada porque não tínhamos força, não tínhamos recursos, nós não podíamos sair dessa areia movediça, mas Ele, aleluia, chegou lá com sua graça, a sua mão forte, e nos pegou pela mão e tirou daquele lamaçal da miséria, daquela areia movediça, e isso é graça. E Ele me pegou, me colocou num lugar onde tem uma rocha forte, firmou os meus pés e ainda colocou um novo cântico nos meus lábios. A graça que alcança os improváveis. Para a igreja, para Ananias, para o Magdiel, para o Samuel, talvez é impossível, improvável. Não, esse menino não tem mais jeito, essa menina não tem mais jeito. Aí Deus diz assim, a minha graça transborda.
A minha graça está disponível, aleluia. Paulo pôde viver aqui a experiência da graça. E olha como é tremendo essa graça. Porque perseguia, consentia na morte. Aí Deus diz assim: eu escolhi, é meu vaso, é o meu vaso para proclamar, é o meu vaso para evangelizar. No primeiro século, grande missionário Paulo, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 escritos por ele. E quanta base nos dá na nossa caminhada as cartas do apóstolo Paulo, porque elas não ficaram apenas para os irmãos de Filipos, ou de Roma, ou de Corintos. É para a igreja de hoje, é para a igreja contemporânea, é para mim, é para você. Esse homem que 13 das suas cartas comprovadas do Novo Testamento instrui a igreja do Senhor. Ou seja, a graça chegou para o improvável e ele se tornou uma bênção nas mãos do Senhor. Então eu posso acreditar, se o meu filho está envolvido em algo que parece não ter mais jeito, se os meus colegas de trabalho estão envolvidos de uma maneira que parece não ter jeito, aí eu lembro, há um Deus gracioso, e a sua graça está disponível ainda hoje. Então é provável, aleluia, ainda hoje a porta está aberta. Hoje ainda todo aquele que crê tem o direito a essa graça. Então Paulo, o improvável, se tornou esse grande homem. Que maravilhosa história. O grande missionário dos gentios, né, irmãos Ângelo? Hoje é um culto de missão. Por quê? Porque foi alcançado pela graça. A mesma graça que me alcançou e te alcançou. Talvez diante de um rótulo que as pessoas dizem: esse? Não. E hoje eles olham para nós e dizem assim: esse era aquele ali, agora está com a Bíblia na mão, agora está querendo pregar o Evangelho, agora quer falar de Jesus para mim. É isso mesmo. Porque a gente vai confundir aqueles que não têm a mesma visão do que a graça pode fazer. Você e eu fomos alcançados pela graça. Não ficou limitada apenas a Paulo. Chegou ao Nivaldo, chegou ao nosso querido irmão Vitor, chegou ao Magdiel. E que essa graça começa a agir na vida daqueles que a recebem. Primeiro, então Paulo foi alcançado pela graça, amém? Ela tem que promover algo. A primeira coisa que a graça nos proporciona é uma mudança de governo, de direção. Porque Paulo, antes da graça, minha querida irmã Sônia, ele fazia o que fazia achando que estava certo. Ele agia daquela maneira achando que ele estava fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor em favor da lei, dos fariseus, sacerdotes, da religião da época. Então o que ele fazia era algo muito bem feito. Por quê? Porque ele estava numa direção, num governo da vida. Talvez você tenha agido dessa maneira por muito tempo da sua vida, achando que aquilo que você fazia era algo certo, que você estava entregando o seu melhor. Não, é bom o que eu faço, porque ainda está debaixo de um governo. Paulo estava debaixo de um governo, então ele agia segundo a direção daquele governo. Você é um exemplo disso também. Quanto que você fez debaixo de um governo que você vivia. Então eu estou debaixo desse governo, a direção é essa, e eu acho que estou fazendo tudo correto. Aí você vai falar com a pessoa e diz: não, eu estou certo. Não, eu não vejo problema nenhum em fazer isso. O que tem em fazer isso? Não, você que está errado. Meu Deus, olha, tem até dó de você, porque eu estou certo. Por quê? Porque está debaixo de um governo. E aquele governo está dando direção para a vida dele.
está dando direção para a vida dela. Então aquilo que para nós hoje, conhecedores da palavra e da graça, é algo que desagrada a Deus, para eles é algo natural. Acha que está certo. As declarações que fazem, o tipo de crença que tem, é porque estão debaixo de um governo que acham estar na direção certa. Paulo fazia tudo isso debaixo de um governo. Mas depois da graça, meu querido irmão Raul, ele perseguia o que ele passou a ser o quê? Perseguido. Debaixo dessa direção agora, e quando a gente entende o que é essa graça e o governo que ela tem sobre nós, a gente começa a deixar as coisas do governo antigo para trás. A gente não pratica mais o que praticava. Aquilo passa a nos incomodar. Aí eu não sou guiado mais pelos conselhos dos meus amigos. Não, meus amigos não me governam mais, não me dão mais a direção. Não, mas é a sua família. Não, peraí, não é mais a minha família que me dá a direção, que governa. Não, mas são as circunstâncias então que governam. Não são as circunstâncias que me governam. Mas quem que te governa então na graça? O Espírito Santo de Deus. Isso é uma mudança de governo, irmãos. Se você realmente foi alcançado pela graça, tem que haver essa mudança de governo e de direção. Eu tenho que deixar as velhas coisas para trás. Paulo diz assim, olha, eis que faço nova todas as coisas. Gente, a gente não pode viver debaixo da graça, vivendo no governo de outrora, na direção de outrora que não tínhamos a graça. Não, agora quem está direcionando a minha vida e que tem que estar direcionando a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Então agora eu sou conduzido pelo Espírito Santo e Ele vai me fazendo lembrar das coisas do Senhor, vai me orientando e vai me amando, vai me dando a direção de um governo agora que não é mais humano, mas espiritual. Debaixo da graça agora Paulo começa a ser conduzido pelo governo celestial, espiritual. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então eu perseguia, agora não importa se eu vou ser perseguido, não importa as circunstâncias, agora quem dirige a minha vida é o Senhor. E ele vai dizer agora lá em Gálatas capítulo 2 versículo 20, olha, eu agora deixo tudo, porque quem está na minha vida é Jesus Cristo. Eu vivo para Ele, Ele é o Senhor da minha vida, os meus passos são guiados agora por Ele. E lá em Filipenses 1:21 ele diz, o meu viver é Cristo, então se eu morrer é ganho, porque eu sei para onde eu vou. Quem me direciona é o próprio Espírito Santo. Isso é graça. Ela nos dá uma nova direção de vida. Isso para todas as áreas da nossa vida, irmãos. A gente às vezes pensa só na questão espiritual. Não, o Espírito Santo nos dá direção para todas as áreas da nossa vida. No nosso relacionamento marido e mulher, no relacionamento pais e filhos, nos relacionamentos, para os negócios, para a saúde. O Espírito Santo nos dá direção em tudo, quando nós estamos debaixo do governo divino do Senhor. Tem gente patinando porque quer viver na graça, mas quer viver no governo ainda humano, de outrora. Não, pelo amor de Deus. Paulo é o maior exemplo disso. Graça, nova direção, novo governo, nova vida, nascimento novo. Agora sou de Cristo Jesus, meu Senhor. Segunda coisa que nós vemos na vida de Paulo, propósito. A graça alcança com uma nova direção e nos leva a cumprir o propósito de Deus. Quem está na graça tem que cumprir o propósito da graça. Não tem como não. Pastor, então assim, vou ilustrar, vem para cá, mídia. Está aqui o Samuel. Imaginemos que o Samuel não nasceu num lar cristão. Fosse alguém que tivesse uma vida aí no mundão, usando esse dom maravilhoso, que ele consegue detectar, irmãos, vou entregar ele.
esse barulho ele consegue saber que nota que é esse barulho aqui, ó. Uma buzina que dá, ele sabe se é Fá, se é Si, se é Lá. Tamanho dom que Deus deu para ele de poder ouvir. Então um aleluia seu, ele fala, você falou aleluia em Sol, Lá, Si. Imaginemos que esse homem com esse dom tão especial de Deus fosse alguém que usasse isso aí para o mundão, para o governo do mundo, tocasse, alegrasse multidões, aglomerasse multidões. Aí Deus diz assim: minha graça te alcançou, Samuel. Agora o governo é outro. E então, Senhor, o Senhor vai excluir todo o dom que o Senhor me deu? Não. Hoje ele está aqui tocando, como tantos outros músicos que estão tocando hoje no governo celestial, usando dons para o reino de Deus. Deus não vai apagar o dom que Ele te deu, porque agora você está servindo a Ele, sendo direcionado por Ele, no governo dEle. Não, sabe o que Ele vai fazer? É redirecionar o propósito. Aleluia, isso é tremendo. Pastor, eu sei cantar. Deus vai redirecionar esse dom de cantar. Antes você cantava de uma maneira para um povo, agora você vai cantar para Ele, e Deus vai abençoar o povo. Pastor, eu tocava, então uma multidão, antes você tocava para essa multidão, você vai continuar tocando, usando o dom, agora tem uma unção especial para adorar e glorificar a Deus. Ou seja, o dom que Deus te deu, seja na vida profissional, seja na sua capacidade de receber algo de Deus, Ele vai redirecionar para que agora aquilo que Ele te deu possa servir para cumprir o seu propósito. Ou seja, Paulo é capacitado. Sim, pastor, Paulo é capacitado. Paulo é um entendido da lei. Sim, é um entendido da lei. Paulo é um conhecedor, mas agora, aleluia, tudo aquilo que ele tem de preparo vai ser para um propósito, para o meu reino, para que igrejas sejam alcançadas, para que vidas sejam alcançadas, para que cartas sejam escritas e que vidas sejam transformadas, mesmo que recebam o título de improváveis. Aleluia! Redirecionamento de propósitos. Talvez você tenha aí um dom. Filho, deixa Deus fluir. Ele vai redirecionar esse dom aí para algo que vai servir e glorificar o nome dEle. E para terminar, o ministério de louvor já pode vir. A determinação desse apóstolo Paulo. Pastor, mas então aí a vida de Paulo foi algo muito fácil, né Lucas? Puxa vida, alguém que era improvável foi alcançado pela graça. A graça deu uma nova direção. Agora ele cumpre o propósito daquilo que Deus já capacitou ele. E então foi fácil. Então a minha vida vai ser muito fácil. Vai ser algo muito tranquilo viver. Eu estou na graça. Eu estou sobre o governo agora dessa graça, do Espírito Santo. Deus redireciona o propósito da minha vida. Então eu não vou ter sofrimento nessa vida. Paulo, acho que Paulo, por isso que ele pregou para todo mundo. Foi fácil o ministério do apóstolo Paulo. Deus tirou ele de lá, diz: olha, você é capacitado, agora você vai servir no reino. E aí Paulo viveu uma vida tranquila. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos lá. Ele vai dar um testemunho. Capítulo 11. Eu quero ler a partir do verso 23, que a gente consegue. Versículo 23 a gente vai conseguir entender um pouquinho. Ele está falando de um grupo. E ele diz assim: irmãos, esse grupo são servos de Cristo? Começa o versículo 23 fazendo essa pergunta: são eles servos de Cristo? Aí ele vai dizer assim:
eles são servos de Cristo. Eu também. Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu, ainda mais, trabalhei muito mais. Ele vai começar a descrever sobre a sua vida ministerial. Eu trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito, sabe que eu não estou mentindo. Você que era improvável, que foi alcançado pela graça, que recebeu um novo governo, uma nova direção, que foi redirecionado o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai desistir agora, pelo que você está passando? Quando Ele te alcançou, você vai desistir, dizer assim, puxa vida, não vale a pena. Você viu aqui o testemunho de Paulo? E você vai desistir agora? Porque alguma coisa aconteceu na sua vida e você vai dizer, chega. Paro por aqui, não vou mais prosseguir. Não. Paulo é alguém que foi alcançado dentro daquilo que parecia improvável. Essa é a minha e a sua história. E agora nós vamos desistir, porque talvez as coisas não estão acontecendo ao nosso contento nesse momento. Ou porque eu ainda não vi o milagre acontecendo, ou porque eu ainda não vi uma mudança na minha história financeira, ou porque as coisas em casa ainda não estão caminhando do jeito que eu queria. Eu vou desistir. Para terminar, segunda carta de Paulo agora, sentenciado à morte nos últimos momentos da vida dele. Terminando, irmão Salomão, chegando ao fim, João, preso, depois desse testemunho que ele deu, mas reconhecendo que ele foi alcançado mesmo sendo improvável. Que esse seja o meu e o seu testemunho ao fim da nossa vida.
por não desistir e ter uma determinação. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Esse mesmo Paulo, o improvável Stefano, que passou por tudo aquilo com determinação, dizendo: eu não desisto. Agora está chegando o finzinho. Olha que testemunho para aquele que está nos últimos momentos da sua vida. Diferente de Salomão, né, que no final da vida diz: vaidade. Cheguei à conclusão que tudo é vaidade. Paulo, no fim da vida, ele chega a essa conclusão, de que vale a pena, porque ele era um improvável alcançado. E ele chega ao final dizendo assim: olha, combati o bom combate. Capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo. Combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Agora, aleluia, para aquele que era improvável, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Amém? Agora ele vai completar, falando de mim e de você. É mesmo, pastor? É, Paulo está falando de você, Renato, está falando de mim, está falando do seu William, está falando do pastor Ângelo, está falando do pastor Otoniel, do presbítero João, está falando do time. Ele vai falar de nós aqui agora, ó. Ele disse dele: eu agora vou receber a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aí ele vai falar do Magdiel, vai falar da Rosângela, vai falar do nosso querido irmão André. Mas não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tenha determinação, acreditando que você era um improvável, mas que vai receber do justo juiz uma coroa naquele dia. Deus te abençoe em nome de Jesus.